Quem é o mais forte, Superman ou Goku? Quem venceria uma luta, o Goku ou o Superman? Ou melhor, por que os autores do Superman têm mais dificuldades em criar uma história do Superman em que ele possa ser desafiado e aparentemente isso não acontece com o Goku? Nesse vídeo a gente vai explorar os vários Supermans, tanto dos quadrinhos quanto do mangá, dos animes. Como eles são usados nas suas histórias. Algumas pessoas dizem que o Superman é chato, mas isso é verdade? E por que essas mesmas pessoas não dizem que o Goku é chato? Então prepara a pipoquinha aí e vem comigo. Mas primeiro, o RPG volta semana que vem. Esse é um canal de RPG. E eu falo sobre cultura pop de vez em quando. Então, se você joga RPG, dá uma olhada nas minhas playlists. Dá aquele subscribe, deixa o like e eu leio todos os comentários. Ajude o canal, fui! Já teria te matado! Na verdade, existem vários Supermans, tanto nos quadrinhos quanto em mangá. E a gente vai chamar eles do arquétipo do mais forte. Nos quadrinhos a gente pode citar o próprio Superman e suas diversas variações, como em Injustice, ou Superman Prime, Omni-Man ou até mesmo Homelander. Na Marvel, eu acho que quem se aproxima mais do Superman e cumpre esse papel é o Thor. Eu sei que existem outras versões do Superman na Marvel, mas o Thor é o que mais faz sentido. No mangá, a gente pode ver 4 versões do Superman: One Punch Man, o Satoru Gojo, o All Might e o Goku, sendo o Goku o mais famoso. Mas vocês querem falar de poderes, né? Então vamos aos poderes do Superman. Obviamente, o Superman, em sua publicação em seus 70 ou 80 anos, teve diversas versões, diversos autores e uma grande variação de poder. Então essas informações podem não ser condizentes com a versão atual do Superman. O grande poder do Superman é absorver a energia do Sol Amarelo, que abastece as suas grandes habilidades. Essa é uma função do metabolismo kryptoniano, em que Krypton tinha a atmosfera menos nutritiva, a gravidade mais pesada e o Sol vermelho. Então, banhado pela radiação do Sol amarelo, o Superman desenvolveu poderes. Os poderes dele são super força. O Superman possui uma super força imensurável, que supera a super força normal. Ele é capaz de mover planetas e inclusive já segurou um buraco negro na palma da mão. Super velocidade. Originalmente o Superman poderia correr mais rápido que um trem expresso. Mais tarde ele foi capaz de correr a velocidades invisíveis ao olho humano. Para evitar a criação de estrondos sônicos, ele usou um truque de vibração ensinado por ele pela versão Terra 2 do Flash. Em certo ponto de suas histórias, o Superman podia viajar no tempo circulando um ponto arbitrário no espaço e depois entrando nele ou correndo ou voando em linha reta. Porém, nessas histórias foi mostrado que o Superman não podia afetar eventos significativos na história. Sim, ele voa acima e várias vezes acima da velocidade da luz. Invulnerabilidade. Somente gente poderosa como Darkseid ou Apocalipse pode ferir o Superman. Na década de 1970, o Superman tornou-se capaz de resistir a uma explosão nuclear e até voar através do núcleo de uma estrela. Ele também era imune a todas as doenças não kryptonianas e todas as formas de radiação, exceto a luz do Sol vermelho e kryptonita. Visão de calor é a capacidade exclusiva kryptoniana de projetar energia solar em uma forma de radiação invisível e a forma de grossos raios laranjas de fogo e calor intensificados em ambos os olhos. Ela pode ser usada com uma intensidade baixa, que é invisível, ou a forma de feixes grossos, feixes laranjas. E nessa forma ela é tão quente que consegue cortar até mesmo metais kryptonianos. Visão de raio-x. Além de possuir uma visão telescópica e microscópica, o Superman ainda possui uma visão de raio-x. Não vamos esquecer que ele também possui a super audição, podendo ouvir pessoas em qualquer local do mundo. Ok, tu achou que os poderes dele acabavam por aí? Não, não, não. Inteligência. O Superman possui memória idética, é um aprendiz rápido e tem um intelecto comparável ao de um gênio. Além disso, o Superman não precisa comer ou beber, sobrevivendo apenas de radiação solar. Essa radiação também fornece uma regeneração a ele. Ele consegue fechar ferimentos de bala, apenas retirando a bala do local. A bala de kryptonita, no caso, né? E além de tudo isso, o Superman ainda pode soprar, congelando totalmente uma grande área ou gerando ventos fortes o suficiente
iguais aos de um furacão. Com todos esses poderes, fica difícil criar histórias para o Superman. Também fica difícil criar inimigos que desafiem ele de forma real. Os coadjuvantes do Superman também se tornam inúteis, uma vez que não exista desafio físico ou intelectual que o Superman precise de ajuda para superar. Mas então, qual é a solução mais comum que os autores dos quadrinhos criam para desafiar o Superman? Elas são duas. A primeira é envolver ele em um evento cósmico toda semana, e a segunda é tirar os poderes dele de alguma forma, geralmente através de Kryptonita. E, na minha opinião, os mangás resolvem esse problema de outra forma, mas isso a gente vai ver depois. Moralmente, o Superman também é perfeito, chamado de Boy Scout nos quadrinhos, que faz os autores verem ele como um personagem chato, mas essa não é a minha opinião. Então, se um vilão sequestrar duas pessoas e colocar elas em dois lugares diferentes, o Superman não precisa fazer uma escolha. A velocidade dele resolve o problema. Enfrentar ele diretamente e fisicamente é suicídio. E enganar ele é muito difícil, pois a combinação de super sentidos e genialidade faz ele resolver qualquer problema sem precisar de ajuda. E pior, nem o tempo é inimigo do Superman, afinal hoje ele é jovem. Mas e daqui a 80 anos? Quem vai substituir ele? Esquece. A radiação solar dá longevidade para ele. Ou seja, ele vai viver centenas ou milhares de anos. Mas existe uma terceira tática que os autores criaram: fazer o Superman seu vilão. Isso resolve os problemas dos poderes e da moral dele, uma vez que é normal para heróis superarem uma força imensurável que nem a dele. Esse é o clássico de uma história de super-herói. O Homelander é um exemplo do Superman maligno. Líder e garoto propaganda de uma corporação maligna, detém todos os poderes do Superman, exceto o sopro congelante. E as suas falhas morais e personalidades o fazem ser muito engraçado. Ele é um mal e divertido. Além disso, no The Boys, todos os supers têm o básico de super força e resistência, o que faz com que eles possam lutar com o Homelander sem serem desintegrados com um tapa. A gente também tem o Omni-Man, Nolan Grayson, que é o principal antagonista da primeira temporada de Invencível, tendo todos os poderes do Superman, exceto a visão de calor e o sopro de gelo, mas mesmo assim podendo chegar à velocidade da luz voando. O Omni-Man descende de uma raça de guerreiros que existem para conquistar e ficam mais fortes cada vez que eles lutam. Sim, o Império Viltrumita é uma cópia muito fraca dos Saiyajins. Além disso, o Omni-Man não é tão divertido quanto o Homelander. E no final tem um arco de redenção, o que torna ele menos um vilão e mais um anti-herói. Já o mangá e animes resolvem este problema, mudando a posição do Superman de protagonista para mentor e focando os problemas do mais forte em duas coisas. A primeira é a solidão do mais forte, onde ele fica entediado que não existem mais desafios para ele, e a segunda é a relação do mentor com seus aprendizes. Como eu falei antes, mesmo esses personagens sendo os mais fortes, eles não vão defender a Terra para sempre. Então eles são obrigados a treinar a nova geração de heróis. Goku começa a fazer esse papel na Saga do Céu, quando na Sala do Tempo e Espaço ele percebe o potencial do Gohan. Na Saga do Majin Buu, ele se recusa a derrotar o Buu Gordo, para que a próxima geração, Trunks e Goten, usando a fusão, possam derrotá-lo. Os poderes do Goku são tão fortes ou talvez até maiores que os do Superman. Super força e velocidade são comuns já na saga do Dragon Ball. Goku se movimenta tão rápido que ele deixa a sua imagem para trás. No quesito força, poder de destruição, o próprio Mestre Kami conseguiu destruir a Lua com o Kamehameha. E na saga dos Saiyajins, o Vegeta destruía planetas casualmente. Além disso, Goku pode projetar o seu Ki, sentir o Ki do oponente, se teletransportar, e quando ele é ferido mortalmente e não morre, seu corpo se adapta e ele retorna mais forte, o Zenkai Boost. Ele pode ascender a várias formas, como Ozaru, Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 e Super Saiyajin 4 em um universo alternativo do GT, que na minha opinião é a forma mais legal. Mais tarde ele ascende a Super Saiyajin God e Super Saiyajin God Super Saiyajin, que é a forma azul dele. E nessa forma, cada porrada que ele dá pode quebrar a fábrica do próprio universo, que é o que começa a acontecer na luta dele com o Beerus. Mas não para por aí, o Goku ainda tem a forma Instinto Superior, onde o corpo dele se move automaticamente, reagindo a ataques sem precisar pensar.
Obviamente o Goku é bonzinho, mas o Akira Toriyama colocou alguns defeitos nele, como o excesso de confiança, que faz o Goku deixar os oponentes atingirem seu poder máximo, como ele fez com o Freeza ou o Cell, dando uma Sanzubin para ele. Mas o arquétipo do Goku não é completamente o Superman, o homem perfeito. É do homem que consegue sempre se superar e superar os seus limites, através do esforço e do treinamento. Ele sempre vai treinar e vai ficar ainda mais forte, não importa os desafios. Outro personagem Superman que é baseado realmente no Superman é o All Might. Ele é o 8º portador do Quirk One for All, e é um poder que pode ser passado adiante. No My Hero Academia, All Might carregou o título de herói mais forte, herói número 1 e símbolo da paz por muitos anos. O traço mais notável do All Might era os seus níveis imensuráveis de super força. O soco do All Might, além de derrotar o vilão, podia mudar completamente o clima, e os seus golpes geravam pressão de vento, que ele usava para ataques à distância. Além disso, ele também tinha resistência e velocidade equivalentes ao Superman, não na sua forma mais forte, claro, porque é um mangá. Além do papel de mentor, o All Might já começou a história com um grande defeito. Ele só consegue manter o seu poder, a sua forma do All for One por 3 horas, devido a ferimentos que recebeu em batalhas passadas. E esse tempo estava diminuindo. Então, passar o poder dele adiante e treinar uma nova geração de heróis era imperativo para ele. Boom! Já começa com uma motivação, um objetivo, um desafio e uma limitação para seus poderes. Finalmente, a gente tem o Satoru Gojo. E a diferença do Jujutsu Kaisen para as histórias em quadrinhos é que todas as pessoas com superpoderes partilham da mesma forma de poder, energia amaldiçoada. E isso dá um nível de super força, velocidade e invulnerabilidade para os praticantes de feitiçaria. No Jujutsu Kaisen, tu nunca vai ver o Thor lutando ao lado do Justiceiro contra o Thanos, porque todos têm uma base de poder parecida. Mesmo assim, o Satoru Gojo, o honrado, o mais forte, é a versão do Superman do Jujutsu Kaisen. Ele é tão poderoso que quando ele nasceu, as maldições, os espíritos amaldiçoados, nascidos das emoções humanas negativas, começaram a ficar mais fortes. Exatamente como quando um atleta quebra um recorde e no ano seguinte todos os outros atletas quebram o mesmo recorde. O Gojo tem acesso a 2 poderes. O primeiro aos 6 olhos, que permite a percepção extrema da energia amaldiçoada, o poder no cenário, e por consequência a sua manipulação em nível atômico. Desse modo ele nunca fica sem energia. Além disso, a técnica principal do Gojo se chama Ilimitado, e ele tem 3 aplicações dessa técnica. A primeira é a aplicação neutra, uma barreira que desacelera infinitamente tudo que é ofensivo que iria atacar o Satoru Gojo. A segunda habilidade é chamada de Azul, ou Lapso, que é a capacidade de atrair e criar espaços negativos. Ele também usa essa habilidade para melhorar os seus golpes, atraindo o seu alvo para ele ou teletransportar, tornando a distância de um lugar a outro negativa. O Gojo consegue usar o Azul com uma liberação máxima de energia amaldiçoada. Nesse caso, o Azul é emitido como uma esfera capaz de atrair qualquer objeto ou ser esmagando eles no processo. Reversão de feitiço vermelho. Esse gera o efeito contrário do azul, repelindo objetos e pessoas. Vazio roxo. Ao juntar o azul com o vermelho, ocorre uma colisão dos infinitos espaços gerados pelos 2 feitiços, o que cria uma massa virtual que avança e destrói. Além disso, o Gojo tem sua expansão de domínio. Uma expansão de domínio é a manifestação física de um território. É como se o mundo interno da pessoa cobrisse uma área para ela lutar. E esse domínio é criado com energia amaldiçoada, que dá vários benefícios ao feiticeiro que usa. E a expansão de domínio do Gojo prende o alvo dentro de um conceito do infinito. A mente do alvo é inundada com uma sobrecarga de informações, que o deixa em estado catatônico e vulnerável, paralisado. O vazio infinito é menos efetivo em espíritos amaldiçoados e mais efetivo em humanos. Ela pode fritar o cérebro de um ser humano. E qual é a fraqueza do Gojo? A fraqueza dele é a solidão do mais forte. Ninguém se iguala a ele. Então ele às vezes é muito confiante. E esse é um dos motivos que ele é mentor de vários feiticeiros da escola Jujutsu, para que esses alunos consigam superá-lo. E para vencer o Satoru Gojo, os vilões precisam fazer planos mirabolantes, além de atacar ele em grupo como aconteceu em Shibuya.
Bom, a minha conclusão é que o arquétipo do mais forte pode ser usado sim, sendo possível criar histórias para ele, porém depende do papel que ele faz nessa história. Como protagonista é muito desafiador, mas como mentor, mestre ou vilão fica muito mais fácil. E esse é o final do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, dá um subscribe e dá uma olhada nas minhas playlists se você gosta de RPG. Se você veio aqui por cultura pop, dá uma olhadinha nos meus outros 2 vídeos sobre cultura pop. Um é sobre super velocidade e o outro é sobre os orcs de Tolkien. Até a próxima. Fui!